Seguir mais uma atração da TV Metropolitano. Metrô Esportivo, o esporte em primeiro lugar. Hoje um assunto que vem repercutindo no mundo inteiro, no Brasil principalmente, e aqui em Natal, que não é diferente, sobre o MMA e outras lutas de artes marciais, né, Rafael Moraes? Isso, boa tarde. Porque aqui o vice-presidente, né, que está até como assessor, Arthur Dantas, para falar sobre essa categoria tão importante, né, Rafael? Exatamente, Jacques. Boa tarde a vocês que nos assistem aqui na TV Metropolitano. Hoje é terça-feira, o torcedor já está acostumado, que é o dia do quadro Esporte em primeiro lugar. Hoje a gente recebe Arthur Dantas, ele é assessor de imprensa da FEMMA, que é a Federação Estadual de MMA. E ele vai... Oi? Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, Federação Estadual do Rio Grande do Norte. Ele vai falar um pouco acerca da modalidade e de um evento que vai acontecer nesse final de semana, aqui no domingo, lá no ginásio Nélio Dias, que é o UFC Natal, o UFC Fight Night 37. Boa tarde, Arthur Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do quadro e à vontade para responder as perguntas. Natal hoje tem competidores importantes. Esse é o motivo principal do crescimento desse esporte aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Natal, na verdade, sempre teve competidores muito influentes lá fora, né? A gente teve Eli Soares, o próprio Jair Lourenço, que é o líder lá, que mora Nova União. De diversos lutadores. A gente tem um passado tem muito... Tem o Tibau, não é? Gleison Tibau, que era muito bom. Ainda muito bom. Ele é um dos mais antigos do UFC e o segundo representante do Rio Grande do Norte no UFC. Quando eu cheguei aqui, Rafael, em Natal, o esporte mais forte que tinha era o jiu-jitsu, lembra-se? E para educar aquela turma deu um trabalho, rapaz, porque a turma do jiu-jitsu gostava, às vezes, até de ir na rua, de confrontar. Sim. E tudo mais, mas depois mudou, viu que era um esporte e graças a Deus o jiu-jitsu, Jackson, o Arthur vai nos explicar melhor, mas o jiu-jitsu ele faz parte do MMA, né? Isso também faz parte, né? A sigla MMA significa o quê? Ela significa um Mixed Martial Arts, né? Que na verdade é uma combinação de artes marciais. Então, ninguém entra lá no octógono ou no cage, ou do Bellator ou do UFC, sabendo uma arte marcial só, você sendo unidimensional, você é amplamente dominado. Não tem como você só saber o jiu-jitsu, ou então só o judô ou o karatê e achar que isso vai lhe salvar. Porque a luta uma hora vai pro chão, ou então uma hora ela volta em pé. Então você precisa colocar o boxe, o muay thai, o sandá. Tem que saber técnicas de cada modalidade dessa para poder... E isso, a gente que acompanha as artes marciais costuma ver muito os lutadores falando que não existe nenhum bobo, né, hoje no MMA. Antigamente a gente via nos primórdios do UFC os Gracies finalizando todo mundo, né, os caras que 30 quilos superior, 25 quilos superior, os caras iam e finalizavam. Naquela época as lutas não tinham limite de tempo, não tinha limite de peso, né? Então você via caras de 120 com caras de 60 quilos, então isso acontecia muito, né? E naquela época, como muita gente desconhecia o jiu-jitsu, né? Ficava complicado os caras defenderem as posições porque eles realmente não conheciam muita luta em pé. Hoje já é diferente. 20 anos depois da criação do UFC, vai fazer 21 agora, completamente diferente o cenário, né? Hoje você já tem os caras americanos, que são faixa preta de jiu-jitsu, inclusive treinam com brasileiros. Uhum. Desculpa, Rafael. Quem estava na programação para participar do programa hoje era o Jorjão. Até o Rafael conversou com ele, não foi, Rafael? Ou foi com assessoria? Não, foi com ele e com assessoria. Com ele com assessoria. Jorjão Rodrigues. Jorjão Rodrigues. Ele ganhou até recentemente aí uma luta importante. Ele ia trazer o cinturão. Acho que ele foi medo, viu, Rafael, de enfrentar a gente aqui. Daí as imagens do Jorjão. Essa luta está passando. Quero até agradecer a Esporte Interativo, que foi a transmissão ao vivo. Foi em Maceió essa luta aí, não foi? No Maceió, no Coliseu Extreme Fight, dos mais influentes campeonatos de MMA que vem sendo realizados no Nordeste hoje, né? O Jorjão enfrentou o Júlio César Field, que é um cara duríssimo. Aí a gente vê na hora que ele pega essa guilhotina em pé, né? Foi aí que ele finalizou e venceu. Aí que ele finalizou e venceu.
aconteceu? Ele já tinha deixado o Júlio César Grog com um soco anterior, e aí, ó, vai passar aí a sequência. Esse golpe aí, ó, machucou. Ele já tinha ficado meio grog, ó, tava caminhando para trás, em direção à tela para se proteger. Tentou entrar nas pernas do Jorgeão para dar o double leg, e aí acabou sendo finalizado. Aí Jorgeão não veio por quê, realmente? Jorgeão Depois ele foi para uma entrevista a nível nacional, foi isso? Acho que ele teve um outro compromisso, porque o Jorgeão é um cara muito gente boa. Não, muito gente boa e, por sinal, uma fã dele. Era esse cinturão aí que ele ia trazer, era, Rafael? Esse cinturão aí do Coliseu Extreme Fight, que foi disputado em Maceió na quinta-feira passada. O Jorgeão venceu essa luta, ganhou o cinturão do peso leve, né? Isso, do peso leve. É um GP realizado, né? Ele ganhou o cinturão interino do Coliseu Extreme Fight, mas assim, não deixa de ser o campeão. E quando eu anunciei a presença dele aqui, a Tati, que é fã também desse esporte, ela gosta do América. Tá lá em Candelária assistindo o programa e ela disse: o programa vai ser muito legal. Passou uma mensagem, me deu até o telefone de Luciano, que é um outro lutador. A gente vai fazer uma matéria. Diz que ele é também deficiente e muito bom nessa categoria. E ela disse que ele era muito irreverente, muito brincalhão, era gente boa. E eu ia tirar onda com ele aqui, viu? Jorgeão. Mas não vai faltar oportunidade não, né, Rafinha? Não vai faltar. O Jorgeão já deixou o compromisso que ele vai vir aqui no programa para falar um pouco da carreira dele e desse crescimento do MMA. Queria perguntar ao Arthur, Jackson. O Arthur, além de ser o assessor de imprensa da FEMMA, ele também é o vice-presidente, ele está participando de uma reestruturação da federação, né? Então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, como é que está sendo esse momento da federação de MMA do nosso estado. Isso mesmo, Rafael. Em agosto, em outubro do ano passado, a federação, antigamente chamada de FEVET, né? Federação de Vale Tudo, então o termo não cabia mais para o que é o MMA hoje, né? Ela sofreu uma reestruturação. E aí a primeira mudança foi a mudança de nome, né? A gente procurar vincular a federação ao que é o esporte hoje. O Vale Tudo já passou, né? E contribuiu bastante para o MMA, tem uma forte ligação com o MMA ainda, mas assim, hoje nós estamos no MMA, então... O esporte evoluiu. O esporte evoluiu, então são outras regras, outra abordagem, né? É diferente. Então, a gente procurou mudar logo, então, o que era a FEVET para FEMMA do Rio Grande do Norte, né? E aí a mudança de nome ela passa por muitas outras coisas, né? A gente está reestruturando, procurando fazer parcerias, porque não é fácil. A gente quer que os atletas venham até a federação, mas que eles tenham uma contrapartida. Então, qual a contrapartida? Muita gente pensa que eu vou dar um dinheiro lá para me filiar e aí eu vou ficar pagando a mensalidade, não vou ter nenhum benefício. Aí não é bem assim, né? A gente, junto com o presidente, né, junto com a diretoria técnica, a assessoria jurídica que a gente tem também, tudo muito bem elaborado, pensando em como oferecer um retorno para o atleta, né? Então, ele se sentir... O presidente da federação, quem é? Só para a gente citar. O presidente Bruno Cortez. Um abraço, presidente. Bruno já foi lutador, já? Bruno luta jiu-jitsu, muito bom de boxe, né? Luta com um professor chamado Lorenzo Zanon, que foi campeão europeu de boxe na década de 70. Um gigante, um cara pega muito pesado. Mas você não luta não? Eu não luto nada. Eu tava dizendo aqui a você antigamente que eu nunca levei um peteleco na cabeça. Ainda né? bem, eu também não, eu tenho medo. Aí eu vou confessar aqui, pra dizer que eu não levei um peteleco, brincando com um amigo na praia uma vez, ele me ensinando uns golpes, me derrubou. Olha aí. Eu fissurei a clavícula, né? Primeiro treinamento. Primeiro treinamento. Então já. Não dava pro negócio não. Aí eu recebi até uma bronca de Jair Lourenço, né? Ele disse assim, lugar de luta você tem que lutar no tatame, né? Você não pode lutar na areia, né? Isso aí já se viu de exemplo, né? Já se viu, foi o primeiro ensinamento. Então, veio o ensinamento e a bronca, né? Geralmente quem está à frente, em toda ligação, tem que primeiro ter participado, né? Coincidentemente. Eu tenho um primo que é Assis Aquino, quero até mandar um abraço para ele, torcedor do América, apaixonado. Ele foi presidente da FEMORN, que é a Federação de Motociclistas do Rio Grande do Norte, e chegou a ser o presidente da Federação CBM, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo. Ele ficou interinamente, o presidente saiu e ele assumiu. E eu conversando com ele sobre outros esportes, ele disse: para você ir para dentro, você tem que gostar, tem que participar. E ele fazia enduro, né, apesar que ele não era muito bom no motocross, aí foi pro enduro, né, Assis? Deve ter feito como Arthur, viu? Não dava, aí foi pra vaquejada. O MMA, Arthur, ele tem crescido muito, tem evoluído muito, como você falou, mas a gente observa isso tanto a nível local, no nosso estado, que tem vários lutadores, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, como também a nível nacional e até internacional, né? Os principais campeonatos
do mundo tem brasileiros em destaque. Isso. E essa semana a gente vai ter, no domingo, dia 23, lá no ginásio Nélio Dias, uma competição que é o UFC Fight Night 37. Esse nome é difícil, viu, Rafael? UFC Fight Night 37. 37. É uma competição Rafael tá ligado aí, estrangeira. Viu? Eu não vou nem falar, porque o interessante é que o Arthur mesmo explique pra gente o que é que significa isso. Mas duas coisas que a gente pode discutir aqui. O crescimento, os destaques do nosso estado e essa competição, como é que vai ser? Rafael, a gente conversava antes e eu falei que eu tive a oportunidade de estar em Las Vegas o ano passado na luta de Anderson Silva com Chris Weidman. A famosa luta que ele quebrou a perna. Infelizmente. Você tava naquela luta? Já me chamaram de pé frio e tudo. Mas... Não, pé frio não você não. Pé frio foi ele que quebrou a perna. E aí já... Mas deu pra escutar a pancada do cara? O octógono do UFC, né? Ele embaixo ele é microfonado, porque o UFC, na promoção do show, eles dizem que querem dar nas 4, 5 horas que você estiver dentro do ginásio ou do local a sensação máxima de entretenimento. Então ele quer que quem esteja na frente participe do que está acontecendo. Então, quem está na frente pagando os ingressos mais caros ouve a pisada do atleta, e quem está pagando mais barato lá atrás também ouve a mesma. Então na hora do chute lá desse Silva, quando ele deu, e aí eu quando vim para cá eu disse que não ia contar isso a ninguém para o pessoal não me chamar de mentiroso. Mas quando ele deu o chute, deu para ouvir. Deu para ouvir. E aí é tudo microfonado lá, né? E aí, quando ele deu o chute, deu para ouvir, e aí todo mundo começou a se olhar, os brasileiros, americanos, até quando passou no telão de novo a reprise, a gente teve a ideia. Mas assim, voltando para o caso do UFC, quando eu estive lá em Las Vegas, pela primeira vez eu vi a estrutura do evento, de luz e de som, de organização, que aqui dos eventos ainda estão devendo. Aquilo ali dá uma empolgação grande, né? Com uma sensação diferente, superprodução, né? Superprodução, assim, contato com a imprensa, o contato com os fãs, como eles fazem interação, lutadores, fãs, né? Então aquilo é muito bacana. E aí, quando eu voltei, eu disse assim, eu acho que a gente está muito longe de receber um evento daquele, né? Agente Natal. Agente Natal, eu disse assim, a gente vai receber um evento desse, assim, vai ser muito distante da nossa realidade. E aí, um mês depois que eu estava aqui, começou o burburinho que ia ter, que não ia ter, que talvez fosse Shogun e Phil Davis. Aí foi uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa muito grata. Foi muito grata, porque assim, conversando com os amigos, os colegas, a gente fala que realmente foi um presente que o UFC deu para Natal. Porque o card que eles deram para Natal, com diversos, geralmente a política do UFC, nos eventos locais, eles sempre trazem os atletas locais. Então, se eles vão fazer luta no Rio Grande do Sul, eles procuram priorizar a luta dos lutadores daquela região. Sim. E assim vai. Agora tem um porém, viu? Muito caro, né? Para você comprar um ingresso, para ter acesso. Qual o mais barato? R$700, é? Não, o mais barato deve estar em torno de 200 e alguma coisa. Mais caro do que em determinados jogos na Copa do Mundo, né? Sim, os ingressos do UFC ainda são um pouco salgados, né? Mas assim, parte disso é explicada pela própria estrutura. Os caras têm que deslocar 5 toneladas de equipamento. Para onde eles vão, em qualquer parte do mundo, eles têm que deslocar 5 toneladas de equipamento. Então você imagina. Quase igual a Fórmula 1, né? É uma logística muito grande, assim. E assim, o Nélio Dias teve que passar antes por uma avaliação do próprio UFC para saber se ele aguentaria a estrutura, né? Porque assim, não é só chegar e colocar e rezar para dar certo. Ele tem que caber no local, tem que ver se dá certo. Então o Nélio Dias atendeu a essas exigências do UFC e hoje a gente vai ter, no caso, domingo, a realização do show, né? Que é um show de verdade. E o card de Natal? O card de Natal, Rafael, tá assim, para quem gosta de luta, né? Tá sensacional. A gente vai ter o Shogun e o Dan Henderson, o Maurício Shogun e o Dan Henderson, duas lendas, já lutaram no Pride, são 2 cascas grossas de verdade. Já fizeram a luta em 2011, né? Foram 5 rounds de pura porrada. Essa luta os dois saíram carregados. Eles saíram destruídos. Bateram uma foto depois no backstage lá, os caras estavam destruídos, sabe? Então, mas assim, Shogun depois falou, inclusive, que a partir de certo ponto da luta, ele via 2 Dan Henderson, lutava no automático, quer dizer, é um negócio de guerreiro mesmo. E assim, mas quem ganhou a popularidade de Natal foi o Renan Barão, não foi, Rafael? Aquela história do grafite, aquela coisa toda. Renan Barão, né? não só pelo grafite, não só pelas lutas que ele vem fazendo, mas pelo que ele conquistou, né? Ele tá, acho que 3 lutas seguidas, é o detentor do cinturão do peso galo. Humilde, né? Desde que
Barão, ele na verdade, ele é um dos caras assim mais surpreendentes da história do MMA. É um vencedor mesmo. Da história do MMA mesmo. Ele é um dos caras mais surpreendentes, mais versáteis, né? E ganha muito dinheiro com isso? Deve ganhar. Dá pra comprar. Então ele tá bem, né, Rafael? Deu pra trocar a moto por um carro já. Trocou a moto pelo carro. Tem que trocar, né? Tem que trocar. E hoje nós temos, acho que três lutadores Nós potiguares. vamos ter o Rony Marques, né? Vamos ter o Jussier Formiga